e a Constituinte. Por favor, por favor. Nós também queremos falar, é isso? Por favor, vocês podem tomar assento para dar continuidade ao evento, por favor? Por favor. Quem deixou? Compondo a mesa de debates As Mulheres e a Constituinte, a deputada Irma Passoni foi uma das 26 deputadas federais constituintes, atuou na elaboração da Constituição de 88 nas áreas de educação, habitação e família. Apresentou 226 emendas e teve 71 delas aprovadas. A senhora Moema São Tiago, que foi a primeira mulher eleita deputada federal pelo Estado do Ceará. Participou da elaboração da Constituição de 88, atuando nas áreas de planejamento familiar, saúde, creche, trabalho doméstico e educação. Apresentou 98 emendas e teve 30 delas aprovadas. A senhora Jaqueline Pitangui, socióloga, cientista política, coordenadora da ONG Sépia e membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E quem vai atuar como mediadora é a Hanna Marucci Aflalo, que é da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Boa tarde. Uma honra estar ao lado dessas mulheres. Nunca imaginei que eu estaria sentada ao lado delas. Queria agradecê-las todas por estarem aqui. Jaqueline por ter vindo do Rio. É uma honra para a gente. Gostaria de começar o debate com a deputada Irma Passoni. Vou pedir entre 10 e 15 minutos para a gente manter o tempo não, recuperar um pouquinho o atraso. Tá bom. E pode ficar à vontade. Obrigada. Boa tarde a todas vocês, a todos. Pitangui, a Moema, obrigada, Ana. Obrigada a vocês que prepararam esse evento. Eu, sentada aqui, eu lembro quando entrei aqui como deputada estadual, que eu fui eleita em 1978, assumi em 79 e em abril de 1979 nasce minha filha, Moara, que significa liberdade e anistia, e entrando na Assembleia Legislativa nós não tínhamos creche. Eu não sei se tem alguém aqui que é funcionário da Assembleia daquele tempo, o quanto que a gente batalhou para ter a creche onde minha filha começou a frequentar no Departamento da Saúde, mas que a gente depois conseguiu a creche para todos os funcionários, mulheres e homens, tá? Inclusive filhos depois. E eu sei que desde a primeira vez que eu entrei aqui, Manuel Sala vinha e dizia assim: vocês vêm aqui maltrapilhos, desgravatados, entrando nessa Assembleia, contaminando a Assembleia Legislativa. Porque o povo da periferia vinha aqui, começou a frequentar, para exigir escola, água, luz, esgoto, posto de saúde, né, transporte. Então, não havia luta que não se fizesse na cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo era a cidade para cá do Rio Pinheiros, e do outro rio? Tietê. E para lá, né? Então, para lá não tínhamos nada. A primeira luta que a gente fez de escola aqui, nós conquistamos 25 escolas estaduais que nós não tínhamos na periferia. E nós, professoras do Estado, ganhávamos um salário que nós tínhamos que comprar, pagar o aluguel, comprar as carteiras, dar merenda escolar, material escolar do nosso salário. Né? E isso todas nós, como professoras mulheres da periferia, enfrentamos isso. Mas o que é legal é que as mulheres que foram constituintes, elas não foram assim por acaso. Todas as mulheres constituintes receberam o mandato, eu já estava no segundo mandato federal, vinham as mulheres desse movimento, né, da Carta das Mulheres pela Constituinte, nos fortaleceram a tal forma que as 23, né, não me lembro mais, 23, né? 26. Isso. Tá. Então, nós 26 mulheres eleitas,
Veja bem, Tutu Quadros, filha do Jânio Quadros, né? Nós tínhamos lá a Márcia Kubitschek, filha de Juscelino Kubitschek. Tínhamos pessoas da direita, da esquerda, do centro, todas nos unificamos nas bandeiras das mulheres, todas. Então, eu acho que isso que valeu a pena, porque a gente enxergou como mulher, como mãe, que nós temos muito mais do que o partido em si, a parte, a divisão. Nós somos o todo. Nós somos mulheres, metade mulheres e metade mães da outra metade da nação brasileira. Nós tínhamos isso muito claro, né? Então, por isso que todas as ações que nós, juntas, pegamos essas bandeiras, trazidas pela Carta das Mulheres, conseguimos aprovar praticamente tudo. A Melinha lembrou aí, né? A Heloísa, a Eluf também lembrou. Então, está aqui a Jaqueline também. Então, eu quero dizer para vocês que só foi possível essa Constituinte, com os defeitos que teve, não importa, é a Constituinte da nação, onde mulheres brasileiras foram contempladas. E eu digo, gente, nós vínhamos de uma legislação brasileira, né, que nós não tínhamos como fazer a luta dos direitos das mulheres, porque nós não éramos cidadãs, né? Nós tínhamos a submissão do trabalho, era submetido ao marido. Todo mundo sabe daqui, só podia trabalhar com a autorização do marido. Então, todas as reservas, todas as barreiras que a gente enfrenta hoje, bastante, multiplicam por milhares de vezes há 30 anos atrás. Que bom que a gente conquistou. Eu me lembro, eu trabalhei muito com as mulheres trabalhadoras rurais. Elas foram heroínas. As mulheres do interior de São Paulo, de Andradina, né, de Lins, daquela região toda, se articularam também. Então, mulheres trabalhadoras rurais, comunidades indígenas, mulheres negras, assim como os homens, a gente fez a bandeira e conquistamos o apoio dos homens. Porque o que éramos 26 mulheres comparando com 500 e... Não, constituinte na época nós éramos mais de 500 e tantos parlamentares, Senado e Câmara junto. Né? Então, eu quero lembrar aqui também uma pessoa que marcou muito, a Cristina Tavares. A Cristina Tavares foi uma pessoa fantástica no processo da Constituinte. Pernambucana, mulher de coragem, que nos ajudou muito a fazer toda uma discussão de algo que eu trago até agora, que eu acho que é o desafio de agora. Então, consagramos a Constituinte. Lamentavelmente, não tínhamos força, nós não tivemos força e articulação para continuar a regulamentação dessa legislação. Então, há um hiato do processo. Nós achamos que foi feita uma grande conquista, os esforços nossos foram compensados, mas precisávamos da mesma força para continuar as regulamentações e avançar nesses direitos para que a gente pudesse ter até o fim eles conquistados. Hoje, eu trago aqui uma preocupação. Eu acho que eu fico muito feliz de ver as advogadas, o Ministério Público, né, as pessoas representando aqui esse poder que tanto nos ajudou, mesmo no movimento contra a carestia, mesmo na Constituinte, e agora vocês retomando essa questão na comemoração dos 30 anos, não é? Para que a gente possa dar continuidade a fortalecimento da democracia, porque, na verdade, é isso que a Muna também falou, a gente se sente perdendo aquilo que a gente conquistou, ou a gente retoma, ou a gente não vai conseguir avançar em nome nosso e dos nossos filhos, né? E da nossa nação. Que bela nação nós temos! Por que nós não temos esse direito e a democracia consagrada? Está precisando, mais uma vez, da nossa ousadia de arregaçarmos as mangas e darmos continuidade. Eu vejo que hoje há algo também novo a ser acrescentado àquilo que a gente não fez em tempos passados, porque cada revolução, cada mudança em comunicação, há uma grande mudança na sociedade. Ela traz no seu bojo, né,
o tempo do telégrafo, depois o tempo da imprensa, agora depois o rádio, a televisão, né, a internet. Há um processo de profundas e amplas mudanças no mundo. E o que a gente diz, mas o que eu vou fazer? Mal e mal eu consigo ligar meu celular, né, e fazer a minha digitação do jeito que precisa. Nós viemos do cérebro analógico. Os filhos, os netos nossos são digitais. E hoje eu estou na coordenação do Instituto de Tecnologia Social, coordenando os 12 laboratórios de fabricação digital na cidade de São Paulo. Nós atendemos em 2 anos 80 mil pessoas em 2 anos. Está tanto lá no Tiradentes, como está ali no Heliópolis, como está aqui na República, como está aqui no Centro Cultural São Paulo, como está lá na Chácara Jockey e assim por diante. Os laboratórios de fabricação digital, onde existe toda a estrutura de softwares para as pessoas desenharem, das impressoras 3D para imprimir aquilo que ele pensa, põe no desenho e manda imprimir. Encurta o processo. Encurta o processo e exige que a gente faça a análise do potencial riquíssimo que essa mudança da comunicação está fazendo no mundo. Eu tenho muito pouco tempo para explicar isso, mas eu acho que os 30 anos nos dá a força para comemorar, mas dá o desafio de nós compreendermos a nova realidade da sociedade, da informação e do conhecimento. Nós temos que ser capazes, no dia a dia, de compreender, gerar conhecimento, e produzir, como diz o MIT, nós somos filhos dos laboratórios de fabricação digital da Universidade de Colômbia, né? Onde diz o seguinte: faça você mesmo, né? O importante é você produzir. Pensa, faça, liga aquele pensamento com o fazer. Você é capaz. Então, nós temos gente de 80, 90 anos fazendo projetos, como tem crianças de 9, 10 anos fazendo projetos. São 1.900 projetos cadastrados que já constroem isso. E que vocês, a hora que quiserem, entrem no site do FabLab Livre SP e as unidades de produção digital estão disponíveis a qualquer um, custo zero, bancado pela prefeitura, que mostra a grande virada da nova tecnologia, do novo momento tecnológico. Eu sou militante da ciência e tecnologia desde 1983, com a Cristina Tavares, porque nós tínhamos consciência de que a ciência e a tecnologia, o conhecimento, né, ela é propulsora de mudanças. Ou a gente assume a liderança disso, se capacita, ajude as pessoas, as crianças a entenderem isso, e mudar a educação também nesse sentido, não para fazer simplesmente robozinhos, não. Gente que pensa, gente que faz, gente que atua, porque tudo é interligado, os conhecimentos interligados, o engenheiro que trabalha com o designer que trabalha com a robótica, com a programação, e conseguem fazer grandes coisas, premiadas, inclusive, no Brasil e no exterior, já com projetos muito no dia a dia. Então, eu quero dizer para vocês, nós estamos tendo uma guerrinha aqui, vocês estão vendo? Eu não sei o que é aí. A gente não está conseguindo falar aqui, o meu tempo já acabou. Então, eu quero dizer para vocês que há um novo desafio. A democratização da informação, do conhecimento, da tecnologia, para que sejamos autores, propulsores da mudança de grandes extensões e profundidade do mundo que está vindo. E que a gente precisa enxergar. A gente tem medo, a gente tem receio, mas nós precisamos enxergar isso. Isso eu acho que o trabalho vai mudar. As relações das pessoas vão mudar, né? A educação vai mudar. Está mudando, está mudando. Então, que a gente se prepare para esse mundo que está chegando.
Obrigado, um abraço para vocês. Desculpem, eu passei um pouquinho só dos 5 minutos. Tá? Um abraço para vocês e muito obrigada. Obrigada, deputada Irma Passoni. Gostaria de chamar à mesa a doutora Karina Cufa. Doutora Karina é advogada, especialista em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral, presidente do Instituto Paulista de Direito Eleitoral. Obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Moema Santiago. 10 minutos também, por favor, doutora Moema. Vamos lá. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Primeiro, dizer que eu estou até com uma certa emoção, porque estar na Assembleia Legislativa de São Paulo, aceitando esse convite do ILP, também fui patrocinado pela Marta Lívia, pela Libra, e eu fiquei muito contente de relembrar a história, a minha história política que está aqui. Nada é por acaso na vida da gente. Não é por acaso que eu fazia Cooper de madrugada, de manhã cedo, na água mineral em Brasília, com a Irma, com a Cristina. A gente discutia constituinte, porque sim, o parlamentarismo, por que não, quais os avanços sociais. Né? Eu vejo a Erundina, que na pessoa da Mona, a Erundina, nossa grande parlamentar, nossa grande decana. Eu vejo a minha professora, mestra do feminismo, Lúcia Velar. Reencontro Jaqueline Pitangui, que teve um papel primoroso no Conselho, na luta das mulheres no Brasil, né? A Irma, né? E eu não poderia também deixar de falar aqui de uma grande... Aliás, antes dela, tenho que falar também de uma outra grande mulher que está aqui, que é a Melinha. Eu e a Melinha somos uma geração da resistência democrática nesse país. Eu sou viúva de desaparecido político. A Melinha foi presa política, foi torturada. Quer dizer, a Constituinte foi a grande convergência democrática. E eu vou falar mais do que 10 minutos, gente, porque eu acho que isso é um momento histórico, é um momento da história do Brasil que vocês têm que saber alguma coisa. Pegar um avião de Brasília e deixar de contar algumas coisas aqui, que é fundamental para a luta das mulheres, para que não aconteça todos esses retrocessos que estão sendo planejados, que não é de hoje. Nós vivemos, sabemos todos que somos culturalmente patrocinados, criados, amamentados por uma sociedade patrimonialista, né? E que todos esses avanços estão sendo programados para retrocederem, não é só aqui no Brasil, não. Basta dar uma olhada no mundo o que está acontecendo. Mas exatamente por nossas lutas pessoais. E aí eu volto por essa grande mulher, que eu não poderia deixar de falar, que foi na época do exílio, a coragem que ela teve de apoiar a luta pela anistia, no exterior, aqui dentro, como parlamentar, que foi a grande deputada Ruth Escobar. Uma grande mulher, uma mulher coragem, uma mãe coragem. O papel que a Ruth teve no Conselho, entende, abrindo as portas para as mulheres brasileiras, é uma história que tem que ser resgatada ainda. E eu espero não só que isso comece pela Assembleia Legislativa de São Paulo, entende? As devidas homenagens de respeito à Ruth não foram prestadas, entende? Então, eu proponho medalha com o nome da Ruth Escobar, entende? Livros, concurso, entende? É importante, porque somos nós que vamos fazer a nossa história e contar, porque se esperarmos como... A Irma ressaltou um aspecto muito pessoal. Nós avançamos na Constituinte porque nós entendemos que a Constituinte, na Constituinte, a luta da mulher é uma luta suprapartidária. Nós passamos 6 meses comendo bolinho com chá de renda, entende? Para podermos nos entendermos e avançar. E não colocar a luta partidária, o ego pessoal na frente. Porque nós tínhamos 2 filhas ex de presidente, nós tínhamos 10 mulheres deputadas que tinham sido primeira-dama, que isso é importante, e que eram mulheres senadores, eram os casais 20. E a coisa mais importante que aconteceu na Constituinte foi que todas essas mulheres evoluíram mais que os homens. Nenhum desses casamentos ficou em pé. Todas se separaram.
Entende? Porque na hora que tinha que votar na questão social, o marido era o retrógrado, era o passado. E elas, pela convivência da periferia, elas avançavam. E todas enfrentaram o marido e todas cresceram pela vivência social, pela vivência, né? Então, só uma voltou e casou com o meu marido, depois, sei lá, separou, não sei. Mas não interessa, o importante foi o avanço que essas mulheres tiveram. E essas mulheres, nós crescendo, os homens também cresceram. O que foi falado aqui, em relação dos homens, a Melinha colocou debocharem da licença paternidade, está hoje a deputada Bruna Furlan, que é uma grande deputada de São Paulo, em Brasília, lutando na Comissão dos Direitos das Relações Exteriores para que os militares tenham 20 dias de licença paternidade. Depois de 30 anos ainda não querem dar isso. Entende? Quando o doutor Ulisses, o plenário fez uma piadinha contra o ministro Alceni Guerra, deputado Alceni Guerra, que era o pai da proposta, o plenário inteiro, homens e mulheres, o Alceni subiu e foi uma das páginas mais lindas da Constituinte. Ele fez um discurso que metade do plenário chorou. E quando ele terminou de falar, o doutor Ulisses se levantou e fez autocrítica na prática, pedindo perdão e parabenizando. A licença paternidade foi aprovada por unanimidade, sobre aplausos. Entende? Então, e são momentos que a gente tem que entender que não dá. Eu estava abraçando a nossa Luísa Luff e disse, você não vai desistir. Não, eu já desisti 4 vezes. Querida, vá 5, vá 10, vá 20. Nós não podemos desistir. Entende? Porque cada uma de nós que desista um passo, são 10, 20 passos para trás. Tá? Eu vou deixar aqui para a Comissão das Relações, para a secretária, eu fiz esse jornalzinho aqui, prestação de contas. Saiu, foi colocado 20 mil jornais desses nos jornais no domingo no Ceará, no dia da promulgação da Constituinte. Depois, o centro é só todas as conquistas sociais, políticas das mulheres, da questão indígena, que eu me envolvi bastante, a questão ecológica, que não adiantou nada. Por exemplo, gostaria muito de abraçar aqui o Fábio Feldman, foi um grande deputado de São Paulo. São Paulo devia ter vergonha de não dar um mandato para um deputado Fábio Feldman, entende, pelo papel que ele desempenhou na Constituinte. E depois de 30 anos, nós temos o crime que aconteceu em Minas Gerais em termos ecológicos e que outros acontecerão nesse país. Isso não dá para a gente retroceder, não dá para aceitar essa proposta, entende, de querer retroceder na questão do aborto e em outras conquistas. Então, isso, gente, é importante. A história do Brasil a gente tem que saber, tem que lutar, entende? Porque é verdade, não tem nenhuma mulher, e aqui eu pedi que alguém passasse esse artigo meu, que foi escrito em 89, por que as mulheres não são eleitas? Está aqui, gente, não tem uma mulher de $1 milhão. Entende? Eu, para ser eleita hoje no Ceará, ou em qualquer outro deputado no Ceará, no Nordeste, ou no Amazonas, ou no sul do país, vai precisar de $2 milhões. Ou vai ter que ter uma secretaria, ou vai ter que ser uma pastora com uma televisão, entende? Ou vai ter o marido que não vai ter $1 milhão, porque $1 milhão, a outra gastou em roubo, em boutique e compras, em academia, entende? Então, a mulher, quando ela se envolve, quando é a história dela, ela pensa 2, 3 vezes, entende? Porque ela sabe que o dinheiro da propina, o dinheiro do roubo, essa que roubou tanto assim, ela não era uma deputada, entende? Ela estava lá para sacar, porque a mulher sabe que na hora que ela está tirando o dinheiro da propina, o roubo, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da segurança, é o dinheiro da comida, é o dinheiro do médico. É vergonhoso que esse país, entende, tenha uma situação da saúde cada dia ficando pior. E tivemos um presidente da República que dizia, que chorava porque a mulher tinha morrido, entende, de parto nesse país. E as mulheres continuam morrendo a quantidade. E a saúde do país melhorou? Não, piorou. Então, é um desafio para todos nós.
Tá? Então, o que eu faço e coloco sempre, e quando o espelho tivesse tempo, a gente estaria discutindo alguns tópicos, são números que eu quero colocar aqui. A Constituinte foi um avanço. Ontem eu estava discutindo com uma companheira amiga. Vocês ganharam demais, vocês criaram muito sonho e ilusão, e nós estamos pagando o pato agora. Não, de jeito nenhum. Foi pouco que nós colocamos. Foram 80%, mas devia ter sido 100%. Entende? E é mais importante o seguinte, foi a primeira Constituição Popular, foi a primeira vez que o povo participou, foram 15 milhões de brasileiros que participaram com a gente, com proposta, com assinatura, nem vou ver, abaixo assinado, foram 60 milhões de brasileiros que deram a sua assinatura. Vocês querem saber a história do Brasil ou não? Eu paro de falar agora. Mas isso é importante, porque se não houvesse a Jaqueline com o conselho, o bloco do batom, entende? Não houvesse a Melinha na periferia pegando as assinaturas, a Constituinte não teria tido a força. Eu, em vários momentos no Ceará, chegava nos locais, o pessoal dizia, Ceará sabe que a deputada não vai ser eleita, né? Porque nós, na Constituinte, não vamos permitir que vocês continuem. E verdade. Todos os deputados, eu fui deputada da nota 10, 80% dos deputados nota 10, nós fomos derrotados por quem? Pela propina, pelo suborno, pela corrupção. Entende? Preferi ficar na minha rede tranquila, mas trabalhei, não deu porque o povo decidiu. Mas isso é que a gente tem que esclarecer o povo, e as pessoas não esclarecem. Entende? Foram 60 milhões de brasileiros que participaram na Constituição, na nova Carta. Isso não é... E pela primeira vez, o próprio presidente da República dizia, vocês vão inviabilizar o país, é ingovernável. E doutor Ulisses teve a coragem, sendo um conservador liberal, e dizer, ingovernável é a fome nesse país, ingovernável é a corrupção. Bem, se vocês quiserem, outro dia me chamem de novo e eu virei com o maior prazer. Tem mais, hein? Tem muitas histórias interessantes. Obrigada, deputada. Vou passar a palavra agora para a doutora Karina Cufa. Gostaria de anunciar a presença da Marta Lívia Suplicy, da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Agradecer pelo apoio ao nosso evento e todo o apoio que tem dado à nossa coordenação. E anunciar também a presença da doutora Milena Suegama, delegada de polícia do Serviço Técnico de Apoio às DDMs. Agora passo a palavra. Eu gostaria de anunciar a presença da Sueli Amoeto, coordenadora dos Direitos da Mulher de Taboão da Serra, representando aqui a deputada Analice Fernandes. Boa tarde. Primeiro, eu queria pedir desculpas por ter invadido essa mesa aqui tão repleta de mulheres maravilhosas. Mas eu fui comunicar que eu tenho uma outra palestra que começa às 6 horas, então eu tenho que estar lá um pouquinho antes das 6. E a minha ideia era só de pedir desculpas e sair, ouvir um pouquinho, aprender um pouco com essas mulheres fabulosas e sair. Mas aí pediram para eu compor essa mesa e aqui, de forma até um pouco envergonhada, né, de estar ocupando esse espaço e não esperar o meu, é que eu venho falar. Queria agradecer o convite feito aqui pela Gislaine Caresia, por todas as mulheres da coordenação. Aqui estou vendo um monte de mulheres que têm um histórico fabuloso da questão da violência contra a mulher, tanto na política quanto na vida privada. E registrando meu agradecimento, até acompanhando aqui a palestra magnífica que eu acabei de ouvir, eu queria falar sobre retrocesso. Todos esses direitos conquistados por essas mulheres que aqui estão, tanto aqui nessa mesa como na plateia, em relação à participação da mulher na política, pode vir a acabar. E por que eu digo isso? Recentemente foi aprovada uma reforma política, às pressas, de forma assodada,
e que não deram o menor espaço ou respeito às mulheres. Eu vi a luta das deputadas federais tentando pautar a questão da cota de candidaturas. Perdão, das cotas de cadeiras, né? As cotas de candidaturas nós temos. E ninguém deu atenção. E aí, naquela correria, foram aprovadas 2 regras que minimizam, que eliminam as lutas em relação à cota. Por quê? Hoje, para uma mulher ser eleita, o homem precisa de 2 coisas: tempo de TV e dinheiro. Campanha hoje vai ser praticamente financiada com dinheiro público, porque a doação de pessoa física ela é muito simbólica. Né? A gente tem um registro substancial, até o TSE está apurando os dados, que doações de pessoas físicas, boa parte dessas doações está vindo do crime organizado. Então, eles esquentam o dinheiro em forma de doações de pessoas físicas. Isso preocupa bastante. Mas, praticamente, para alguém ser eleito, sempre foi assim, precisa de dinheiro e tempo de TV. E aí, o que acontece em relação ao dinheiro? Aprovar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E, nesse fundo, não previram nada em relação a cotas femininas. A gente já tinha uma regra um pouco ilógica que falava de 5% a 15%, fixando um teto. Isso já foi muito criticado, por quê? O que é que acontecia? Na eleição passada, se o partido quisesse destinar mais de 15% para as mulheres, não poderia, porque a lei criou um teto. Isso está sendo discutido numa ação direta de inconstitucionalidade. Mas isso em relação ao fundo partidário. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha não tem cotas. Já li, reli, analisei, não tem. Não sei se de forma propositada, e até acredito que sim, não previram nem 1% daquele dinheiro sendo obrigatório de destinação para as mulheres. E mais, teve uma alteração legislativa falando que as cotas em relação às mulheres para participação de fundo partidário tem que ser dividido com jovens, negros, mulheres, jovens e negros. E o que vai acontecer? Vão destinar essas cotas para homens, jovens e brancos. Dificilmente vai para as mulheres e para negros. Deveria, sim, existir uma cota para a mulher, uma cota para o negro, uma cota para o jovem, mas não colocar no mesmo bolo, porque isso acaba sendo destinado naturalmente para os jovens brancos. E quem é jovem? Ainda vem essa indagação, né? Eu sou jovem, estou beirando aos 40, mas ainda sou jovem? Acredito que sim. Então, fica uma situação ainda muito questionável. E agora, notícia fresquinha. Acabaram também com essa proposta com a propaganda partidária. E na propaganda partidária, as mulheres também tinham um espaço ali para fomentar a participação das mulheres na política. Acabando a propaganda partidária, acaba-se completamente essa cota. Né? Então, na propaganda partidária não tem mais participação da mulher, porque não tem mais propaganda partidária. E aí, se analisarmos até a questão da constitucionalidade disso, é um pouco complexa, porque os partidos têm previsão constitucional a divulgação dos seus atos através da rádio e TV. Então, isso possivelmente pode vir a ser questionado pela Constituição. E na semana passada, quarta ou quinta-feira, teve um deputado, salvo engano, de Alagoas, que fez uma consulta ao TSE, perguntando se o fundo partidário vai poder ser usado em campanhas. Porque no fundo partidário ainda a gente tem cota. E vindo esse questionamento, e tem uma forte tendência do TSE, mesmo com previsão legal explícita, falando que pode utilizar para campanha, dizer que não pode porque tem um fundo especial de financiamento de campanha. Se isso acontecer, esquece. A gente não vai ter nem como financiar as campanhas femininas com fundo partidário e muito menos com fundo especial de financiamento de campanha. E digo isso por quê? Porque esse fundo, apesar de ser 1,7 bilhões de reais, divididos entre os partidos, entre os candidatos, não é nada. Vai ser pouco dinheiro para o partido viabilizar candidaturas.
E como os partidos agora estão passando por um processo de ter que eleger deputados federais para não morrerem, porque a gente tem uma cláusula de barreira agora nas próximas eleições, eles vão somente financiar candidaturas de pessoas eleitas. E quem que a gente tem eleito hoje com mais votos? São homens. Então, está acontecendo um grande retrocesso e eu não estou escutando barulho. A gente estava tentando lutar pelas cotas de cadeiras, que a gente tem de candidatura. A gente vai ter agora uma cota fictícia, né? Não vai ter a laranja. Nós seremos fictícias, porque serão candidaturas sem apoio financeiro e sem tempo de TV. Ou seja, se temos hoje pouco menos de 10%, isso ainda pode piorar. Eu vou encerrar por aqui, que essa seria só uma pequena participação, até porque eu tenho um compromisso agora, tenho mais uma aula, e não posso chegar atrasada de forma alguma, até porque é na especialização de Direito Eleitoral que eu me formei e fui convidada agora como professora. Então, muito me honra poder voltar a casa, né? Então, vou cumprir rigorosamente o horário de chegar lá a tempo. Peço desculpas pela minha intromissão na mesa e também pela minha saída repentina, que infelizmente vai ter que ser assim. Adoraria aprender muito com essas mulheres, porque, como foi dito, a Constituinte, na época da Constituinte eu era uma criança, tinha 8 anos. Né? Então, sem dúvida nenhuma, quem perde sou eu me ausentando, que eu teria muito mesmo a aprender, mas tenho certeza que terão muitas oportunidades. E a contribuição que eu faço é uma reflexão para as mulheres que lutam tanto pelos direitos, como eu também, que a gente faça muito barulho, porque essa reforma vem a nos prejudicar absolutamente. A gente tende a perder todo o espaço de participação da mulher na política conquistado até então. Porque não adianta dar cotas de candidatura, não adianta dar 90% de candidaturas para as mulheres, se o dinheiro e o tempo de TV e rádio for para os homens. A gente precisa disso. E a gente precisa aumentar isso proporcionalmente ao número de candidaturas. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Uma ótima tarde a todas. Muito obrigada, doutora Karina Cufa. Antes de passar a palavra para a Jaqueline Pitangui, gostaria de anunciar a presença do doutor André Carvalho, representando o deputado André Soares. E a presença da Maiara Matias, que está aqui representando a vereadora Adriana Ramalho, parceira nossa na coordenação. Jaqueline Pitangui, por favor, a palavra é sua. Boa tarde. Eu me sinto muito emocionada, a palavra é essa, de estar aqui nesse momento, recuperando uma página da história do Brasil com protagonistas dessa página. Eu acho que é uma oportunidade única, e eu quero dizer, Irma, da alegria de estar aqui na mesa com você, de estar com a Moema, de estar com a Melinha, a Maria Luísa já saiu, mas, enfim, há uma presença aqui significativa de mulheres que escreveram uma parte da história do país. E eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história a partir da minha posição nessa história, portanto, com todos os limites e possibilidades que essa narrativa possa ter. Essa é, talvez, uma das páginas mais importantes, mais marcantes da história das mulheres no Brasil, e também mais desconhecida. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de participar, no Rio, de um debate com uma cineasta e uma jovem que participa desse movimento maravilhoso chamado Novo Feminismo, a Primavera Feminista, a Marcha das Vadias. E quando nós começamos a falar sobre ditadura, democracia,
direitos das mulheres, constituinte, ela regalou o olho, porque ela não sabia nada disso. Ela não conhecia aquela página da história que tornou a ela, e talvez a mãe dela, cidadãs de primeira categoria. Porque até a Constituição de 1988, as mulheres eram cidadãs de segunda categoria. E nós não podemos esquecer que isso foi ontem. Então, eu queria começar, né, reforçando que nós só podemos entender os direitos humanos no âmbito dos processos históricos, onde os direitos humanos são configurados. Porque são esses processos históricos e as protagonistas e os protagonistas nesses processos históricos que estabelecem essa arquitetura de direitos humanos. A Constituição, ela construiu no Brasil uma arquitetura de direitos humanos, cujos alicerces, cuja matriz era a ideia de direitos. E por sobre a ideia de direitos se erguia, então, uma construção de responsabilidade. Inverteu a arquitetura que predominava até então. E ela parte, então, da matriz de direitos humanos em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso é que é extraordinário nessa Constituição. E a Constituição, ela inaugura no país um ciclo virtuoso de afirmação de direitos. Nós afirmamos direitos e, obviamente, responsabilidades, tanto do indivíduo, sobretudo do Estado, nas áreas as mais diversas. Nós, com isso, reconfiguramos a linguagem de direitos humanos. O Fábio Fedelman não está aqui, mas é pela Constituição que a questão do meio ambiente passa a integrar a gramática dos direitos humanos. É pela Constituição de 1988 que a violência contra a mulher passa a integrar a gramática dos direitos humanos. Explico. Até então, o que acontecia entre indivíduos privados, no âmbito do lar, nas portas de uma casa, não era matéria do Estado. Os direitos humanos, eles se conjugavam na relação entre Estado e indivíduo privado. O que acontecia com um indivíduo privado no âmbito de uma instituição pública, uma prisão, por exemplo, era e sempre foi matéria de violação de direitos humanos. Mas não assim o que acontecia no âmbito das relações particulares. E a Constituição, ela estabelece que cabe ao Estado coibir a violência no âmbito das relações familiares. O que o Brasil fez? O Brasil se antecipou à Conferência de Direitos Humanos de Viena, de 1993. Essa Conferência de Direitos Humanos de Viena foi uma conferência que trouxe um novo paradigma aos direitos humanos a nível internacional, justamente porque ali se afirmou que os direitos das mulheres são direitos humanos, a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos. O Brasil tinha feito isso em 1988. Então, nós também nos antecipamos à Conferência Internacional das Nações Unidas do Cairo, que acontece em 1994, e que cunha o conceito de direitos reprodutivos. Primeiro, a saúde na nossa Constituição já é alçada ao patamar de direitos humanos. A saúde é um direito. Ela sai daquele binômio médico-hospitalar e ela se coloca no âmbito de direitos. E isso graças, sobretudo, ao movimento sanitarista, que tem um papel fundamental na nova Constituição. Então, a saúde é alçada ao patamar de direitos. E a reprodução humana é alçada ao patamar de direitos, porque a Constituição reconhece o direito da decisão livre, sem coerção, no âmbito do número de filhos, se ter ou não ter filhos, quantos filhos ter, ou seja, planejamento familiar. As palavras são datadas. Naquele momento, o conceito de direitos reprodutivos ainda não estava cunhado. Vai ser cunhado poucos anos depois. Tampouco estava cunhado o conceito de gênero, que hoje é objeto de lapidação constante
e estridente por parte de setores que me lembram um pouco a coisa de Galileu Galilei, né? Porque gênero é um conceito analítico de teoria política sociológica, então, agora é proibido falar nisso no Brasil. Mas voltando, então, à Constituição e ao que nos traz aqui mais especificamente, as mulheres na Constituinte. Eu acho que o que caracterizou esse grande momento político da nossa história foi a convergência, como a Amelinha já ressaltou, de diferentes grupos, associações, sindicatos, movimentos, universidades, profissionais liberais, mulheres rurais, empregadas domésticas, para estabelecer uma agenda consensual de negociação, porque a política, e as deputadas sabem mais do que eu, é negociação. A imposição é o autoritarismo. Então, o que nós fizemos no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher? Primeiro, um pouco a história pessoal. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ele não surge do nada. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher existe porque existia no Brasil um movimento de mulheres forte, articulado, presente. Existiam coletivos feministas, existiam diretorias de mulheres no âmbito dos sindicatos. Vamos lembrar que os sindicatos já ressurgem aí como força política. Existiam sindicatos e organizações de mulheres rurais. As universidades começam a ter centros de estudos feministas ou estudos da mulher. A imprensa, de repente, entende que existe no cenário político do país uma outra força. E essa força propõe o quê? Num momento de redemocratização, a requalificação da democracia. Democracia implica também em igualdade de direitos. Democracia implica também em luta contra as discriminações. E o cenário político brasileiro, que na década de 70 é um cenário constrangido por uma ditadura militar, já começa a comportar os coletivos feministas, os grupos de mulheres, as associações, sussurrando, se organizando, não é verdade? E, nos anos 80, com o processo de transição democrática, a eleição em 1982 de governos de oposição em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, isso começa a transformar o contexto político. São Paulo é o primeiro, Minas Gerais, com Tancredo Neves, é o primeiro estado a criar um conselho dos direitos da mulher. Significa, então, já falar de uma certa transformação no sentido de que a agenda de direitos das mulheres, que era monopólio da sociedade civil, passa a ser colocada também como uma agenda a ser desenvolvida a partir do Estado. Outro passo dado para dentro do Estado é a criação das DEANs, que eu sempre digo é um passo de astronauta, porque do medo que nós todas tínhamos da estrutura policialesca nesse país, as mulheres dizem, não, nós precisamos ocupá-la. Precisamos ocupá-la e criar aí delegacias especializadas em atender mulheres vítimas de violência. E o Brasil foi pioneiro na criação dessas delegacias. Então, há um caminhar para dentro do Estado, mas um caminhar para dentro do Estado a partir de reivindicação e de força da sociedade civil e pluripartidária, porque os partidos estavam, então, se reorganizando. Então, quando nós entendemos a necessidade, num país de dimensão continental como o Brasil, de criar um órgão a nível federal que pudesse coordenar as políticas públicas e desenvolver, naquele momento crucial da nossa história, uma campanha para assegurar os direitos das mulheres na Constituinte, nós estávamos ali dando um passo para dentro do Estado. Mas não era assim um passo para dentro do Estado. Um passo custoso. Foram reflexões, debates,
posições contrárias, posições favoráveis, uma parte do movimento feminista, e eu vou dizer feminista porque isso é feminismo, foi o feminismo que fez isso. Era uma palavra bastante amaldiçoada, hoje parece que ela já está mais aceita, mas foi o movimento feminista, em suas várias formas e manifestações, que lutou pela criação do Conselho. Foi lembrada aqui a Ruth Escobar, que faleceu recentemente, mas que, devido a um Alzheimer, já tinha nos deixado há algum tempo, o que é lamentável. A Ruth Escobar, todos sabem, né? Ela foi uma grande atriz, mas, sobretudo, uma grande empreendedora. E com Ruth e um grupo grande de mulheres, nós fomos a Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, reivindicando que, se ele fosse eleito presidente, que fosse criado um órgão a nível federal, com autonomia administrativa, autonomia financeira, corpo técnico, capaz de implementar políticas públicas no país, a nível nacional, né, num momento crucial da nossa história, que antecedia a Constituinte. Nós já sabíamos que o presidente Tancredo faleceu, e o Conselho Nacional ele surge em agosto de 1985 por uma lei do Congresso Nacional, porque, vindo de um regime ditatorial, nós não queríamos de maneira nenhuma que esse órgão fosse criado por um decreto presidencial. Muito bem, o Conselho, é muito estranho esse nome, eu não sei porque que ele se chamava Conselho, porque, no fundo, era um ministério. Era um ministério na medida em que ele tinha orçamento, ele tinha corpo técnico, ele tinha corpo administrativo e ele tinha um conselho. Ele tinha conselheiras, né? Um conselho deliberativo com algumas mulheres memoráveis, algumas das quais já nos deixaram, outras ainda estão aqui. E a Ruth Escobar foi a primeira presidente do conselho, ela lá esteve por 5 meses, porque o nosso regimento não permitia que a pessoa que se candidatasse a um cargo eletivo também exercesse a função. E a Ruth saiu para ser candidata a deputada. E eu assumi, por indicação dos movimentos sociais e das conselheiras, a presidência do Conselho, lá estive por quase 4 anos, e pude, então, coordenar, junto com todo o corpo técnico do Conselho e, sobretudo, com todo esse trabalho coletivo nacional e diverso, esse processo de uma campanha para assegurar os direitos das mulheres na Constituinte, que se chamava Constituinte para Valer, tem que ter direitos da mulher. E outra campanha que fizemos, e que alavancou a candidatura de mulheres deputadas, porque aumentou, dobrou o número de deputadas na Constituinte, foi Constituinte para Valer, tem que ter palavra de mulher. Essa campanha foi desenvolvida em todo o país simultaneamente, obviamente em cada localidade as diversas organizações sociais tinham total autonomia para se organizar. Nós pedimos que nos mandassem para o Conselho as reivindicações para a Constituinte, por fax, por carta, por telegrama. Lembra que não existia internet. No Conselho, nós criamos uma comissão que separava, ela já está me dando tempo, eu só vou terminar um pouquinho a história, que separava o joio do trigo, o que era absurdo e o que, de fato, seria uma proposta constitucional. Tivemos um grupo de advogadas e juristas que trabalharam conosco, e, ao longo de todo o processo, apresentamos mais de 100 emendas substantivas constitutivas. E aí eu quero fazer uma homenagem à Irma e à Moema, porque contamos com uma bancada de constituintes, já foi trazido aqui, trabalhando conosco. A bancada das mulheres, quase todas as mulheres, não posso dizer todas, mas quase todas as mulheres. Então, o que é que nós tínhamos? Sociedade civil, nós tínhamos uma organização governamental, não apenas em Brasília, mas lembrem-se que havia também, ao longo do país, conselhos estaduais e municipais
da condição feminina e outros órgãos similares, né? E nós tínhamos... Acho que todas as parlamentares assinaram. Sim, não, mas eu estou dizendo com quem... Todas assinaram. Eu não sei se Sandra Cavalcante assinou a carta, mas não foi nossa aliada. A história tem processos coletivos e personagens. Então, esse processo coletivo, do qual eu tive a oportunidade histórica de participar, é que levou a esse documento, a Carta das Mulheres aos Constituintes. E eu termino, então, apenas pedindo a vocês que leiam a Carta das Mulheres aos Constituintes. Eu não vou ler aqui, ela está na internet, né? Por favor, leiam. Leiam esse nosso documento histórico e lutem por ele, porque, como já foi dito aqui, nós estamos agora vivendo um processo de implosão, de demolição de direitos. E é muito importante que a gente saiba que o progresso não é linear. Existe sempre a possibilidade de termos perdas irreparáveis, talvez. Então, muito obrigada mais uma vez. Gostaria de anunciar a presença da Rosínia Conceição, que está representando aqui a deputada estadual Leci Brandão. Obrigada pela presença. Gostaria de agradecer... Pode falar. A última fala da Jaqueline é muito importante. E eu me lembrei agora de um filme que eu acho que é Rainha Cristina. É um processo na Suécia, político, de uma monarca que fez reforma agrária, e fez educação, alfabetização, colocou as mulheres participando. A Suécia deu um salto de 50 anos, 100 anos para frente, e, de repente, um movimento político aconteceu e ela regrediu quase 200 anos para trás, para depois recuperar. É um pouco isso que a Jaqueline falou, é isso que nós... Isso não aconteceu, não está acontecendo só aqui no Brasil, acontece em outros lugares. Eu acho que é importante a gente procurar ler, ver esses filmes históricos, são importantes. Ana, só queria agradecer especialmente a Melinha e a Muna, porque eu acho que elas foram pessoas muito importantes também nesse processo, na contribuição, e eu não as citei na minha fala. Obrigada. Obrigada. Coordenadora de Mulheres. Bom, antes de dissolver a mesa, gostaria de agradecer a essas mulheres, porque é por causa da luta de vocês que a gente pode estar aqui, que a gente pode estar discutindo isso. Então, é essencial a leitura dessa carta, é emocionante a leitura dessa carta, e é nosso compromisso com essas mulheres que lutaram pela gente, a gente não perder esses direitos que elas deram a vida para conquistar. Muito obrigada. Toda vocês. Tem gente sentindo, mas tem uma perplexidade. Sabe quando tem uma inclusão?